Uma das formas de preservar a saúde financeira da empresa e o bom relacionamento entre gestores e empregados é entender a diferença entre remuneração e salário, termos tão parecidos que podem confundir e até gerar disputas na justiça. Para ajudar nessa missão, convidamos o advogado Sandor Zapata, especialista em direito trabalhista. Dr. Sandor, bem-vindo ao quadro Direitos e Deveres. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre remuneração trabalhista. Primeira pergunta, o que é remuneração para fins trabalhistas? Luiz, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação fazer parte do quadro Direitos e Deveres aqui da CNT. Tá? Então, o que é a remuneração? A CLT estabelece que remuneração é composto de salário e gorjeta. O salário é a contraprestação paga pelo empregador de forma habitual e a gorjeta é um pagamento feito por terceiros. Portanto, remuneração é salário mais gorjeta. E quais verbas são consideradas remuneração e quais não são? Então, o artigo 457 da CLT, Luiz, vai estabelecer quais são as verbas salariais e quais são as verbas que não incidem salário, portanto, não teriam essa natureza. Basicamente, as verbas de cunho salarial que integram o salário seriam as comissões, os adicionais e as gratificações. E as verbas que não estariam consideradas como remuneração, basicamente seriam as ajudas de custo, as diárias de viagem, os abonos, dentre outros. Então, a gente precisa enxergar qual o tipo de verba para ver se vai ensejar a remuneração ou não do empregado. E quais as diferenças entre comissão, gratificação e gorjeta? Essencialmente, Luiz, essas diferenças a gente pode enxergar também na CLT. Então, a comissão, ela seria uma forma de pagamento que acontece geralmente por conta de um trabalho, de uma tarefa que é feita. Essa comissão, muito usualmente, a gente usa na prática para fins de vendas. Alguns vendedores, além do salário, recebem também comissão, que é um percentual variável que costuma ser pago de acordo com essa atividade, com essa venda que o vendedor acaba promovendo. Então, a comissão acaba acontecendo dessa forma. A gratificação, por sua vez, ela está relacionada mais com uma liberalidade. O empregador, ele tem a faculdade de poder fazer o pagamento desse título. Então, é muito comum na prática, nós temos casos e empregados que recebem uma gratificação de função. Por exemplo, os funcionários que exercem atividade de cargos de confiança. O empregador, ele pode estar fazendo esse pagamento desse adicional conforme o artigo 62, que autoriza o pagamento de uma gratificação para aquele que exerce. Além dessa gratificação de função, a gente tem outros tipos, como, por exemplo, a gratificação por quebra de caixa, a gratificação por tempo de serviço. São outras espécies que também cabe ao empregador estar ajustando isso com o empregado. E, por fim, nós temos a gorjeta. A gorjeta é um instituto que ele se diferencia do salário, principalmente pelo fato de que ele é pago por terceiros. O salário é pago diretamente pelo empregador, a gorjeta é paga por terceiro. E a gente acaba vendo bastante isso nas situações do dia a dia, quando nós vamos num restaurante. No restaurante há no final os 10%. Esses 10% que a gente costuma pagar é utilizado para pagamento de gorjeta dos empregados, que é uma espontaneidade do cliente. O cliente paga se ele quiser, ele não é obrigado. Então, essa é uma forma de estipular a gorjeta. E a gorjeta também ela pode ser estabelecida no contrato, estabelecendo que o cliente vai ter que pagar essa importância. Além do determinado valor, vai estar incluída a gorjeta num determinado serviço, num contrato que é feito. E esse valor tem que necessariamente ser repassado ao empregado. Seria uma gorjeta obrigatória, diferentemente da gorjeta facultativa, que é esses casos do restaurante que eu comentei. Então, a frase de que salário é a mesma coisa que remuneração está errada. Eu entendo que essa frase está incorreta. Como eu disse para vocês, remuneração compreende salário e gorjeta. Portanto, a remuneração é um gênero e a gorjeta, o salário é uma espécie de remuneração. Por isso, são coisas um pouco diferentes, embora tenham uma relação. Doutor, qual é a diferença entre remuneração tradicional e remuneração por desempenho?
Basicamente, Luiz, essa remuneração tradicional é aquela que o empregador tem o seu dever mensal de honrar com as suas obrigações trabalhistas, né? O pagamento do salário, que isso acontece habitualmente mês a mês. Essa forma de comissão por desempenho, né, que a gente estaria nos referindo aqui, que poderia ser uma forma de remuneração, ela estaria muito mais atrelada a uma atividade, a um trabalho que o empregado faz e a partir desse trabalho ele vai receber a sua remuneração. Então seria uma situação mais relativa mesmo ao resultado que ele produz. Algumas empresas, agora na época contemporânea, estão utilizando bastante dessa forma de remunerar o empregado, porque isso acaba sendo uma forma de incentivá-lo. Quanto mais ele produzir, maior vai ser a remuneração. Então, por isso que hoje em dia se fala bastante dessa forma de remuneração, né? E isso acaba sendo muito importante aí na economia e para o desenvolvimento do país e, por que não dizer também, no valor social do trabalho. Eu agradeço a participação do doutor e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, foi uma honra, uma grande satisfação. Até a próxima.